diz que em 1415, era uma tarde do dia 6 de julho, um certo pastor chamado John Hus, precursor da reforma protestante na Boêmia, sobre as influências de John Cliff, Hus seria condenado à morte. Mas a morte desse pregador, precursor da reforma, seria ser queimado numa fogueira. E o seu Carrasco narra aquela tarde de sofrimento na vida do pastor Hus. Você pode imaginando um senhor de barbas branca, de cabelo grisalho, olhando uma grande fogueira e pacificamente naquele dia 6 de julho de 1415, caminhando em direção àquela fogueira. O que pesava sobre aquele pastor? Primeiro, ele entendia que a igreja hierárquica, a igreja que tinha uma hierarquia, um papado, um colegiado, dominava bem aquilo que temos estudado ao longo dessa revista, que está quase terminando, não era garantia de ser um membro da verdadeira igreja. Ele afirmava que somente aqueles que eram predestinados por Deus antes da fundação do mundo eram membros autênticos da verdadeira igreja. Primeira pena sobre ele. A segunda pena que pesava sobre os seus ombros: Cristo, somente Cristo, só Cristo, não o Papa era o cabeça da igreja. Terceira pena que estava sobre ele: não entendia o porquê das indulgências. Ele era um ferrenho, ele lutava contra as indulgências. E a quarta pena sobre ele: para ele somente a Bíblia era a regra de fé e prática. Mas diante de um sacerdócio que descreve essas cenas, chamado Florentin, ele descreve que, sendo um representante papista, que ele ouviu de Hus o seguinte: ao ser ali queimado, ao ser torturado até a morte, ele disse: olha, chegou a minha hora. E diante do príncipe Ludovic, que o implorou que ele renegasse a fé, que ele abandonasse aquele momento, bastava ele dizer: não, eu aceito a hierarquia papal, e ele teria vida, porque as pessoas amavam Hus. Mas Hus, ele responde hoje: vocês assarão um ganso magro, mas em 100 anos ouvirão um cisne cantar. Não seriam capazes de assá-lo, e nenhuma armadilha ou rede poderia segurá-lo. O príncipe voltou cheio de pena, e algumas pessoas percebiam que uma lágrima descia do seu rosto. O significado de Hus é ganso. Na realidade, ele está falando que um ganso seria assado. O nome dele significava ganso. Isso aconteceu em 1415 e passaram-se 97 anos depois em 1512, o ano em que Martinho Lutero graduou-se, doutor em teologia e foi recebido no Senado da Faculdade Teológica com o título Doutor Causa, doutor da Bíblia, em 1515, exatamente 100 anos depois da morte de John Hus. Foi o ano em que Lutero começou a lecionar, a estudar e a ensinar sobre a Epístola de Romanos. Foi aí que o segundo propósito, o relato que ele mesmo convencido sobre a justificação pela fé, com base em Romanos 1,17, o acontecimento desencadeou a reforma protestante, 100 anos depois da morte de John Hus. Você sabe o que o doutor Martinho Lutero escreve? Diante da sua posse como doutor, Lutero
tributou as palavras de John Hus numa previsão que se cumpriu, e ele escreveu sobre isso ao comentar um edito imperial promulgado em 1531, e ele coloca lá, letras garrafais: eu, Dr. Martinho, fui chamado para esse ofício e fui compelido a me tornar um doutor, sem qualquer iniciativa minha, mas por pura obediência. Então, eu tive que aceitar o ofício de doutor e fazer um juramento de que eu pregaria e ensinaria com fidelidade a minha tão amada Sagrada Escrituras. Enquanto eu estava engajado no ensino, o papado cruzou o meu caminho e quis me impedir, mas não impedirá. No nome e na vocação de Deus, eu andarei sobre o leão e sobre a víbora pisarei com os meus pés, no filhote do leão e do dragão. Isso que começou durante a minha vida se completará após a minha morte. John Hus profetizou de mim: assarão um ganso agora, porque Hus significa ganso, mas em 100 anos ouvirão um cisne cantar e terão que me aguentá-lo. Assim será, se Deus quiser. Volume 34, página 103, obra de Lutero, em inglês. O que eu quero falar com isso? A morte é uma realidade para todos. Mas existem mortes e mortes. Quando nós observamos o contexto desse segmento que nós estamos vendo, percebe-se que muitos morreriam. Como, por exemplo, no sermão passado, falamos do filho rebelde, que o pai levaria pelas suas próprias mães, os pais, o pai e a mãe, aos anciãos da cidade, e entregariam ao Estado, que tem poder de espada, que julga, que condena, e que em muitos países até mesmo aplica-se a pena de morte. Vimos no sermão passado, a base do versículo 18, o rebelde, aquele que não obedece, o rebelde, aquele que não dá ouvido, o rebelde, aquele que morrerá. Então esse é um tipo de cadáver que estaria no palanquinho. Palanquinho é o local onde se colocava, pendurava a pessoa e ali o corpo ficava. Pense numa forca, onde uma pessoa é enforcada e o corpo fica sobre o palanquinho. O meu resumo nessa noite, irmãos, se você entender o resumo agora, você vai entender o que eu vou dizer abaixo. É somente Cristo liberta. Somente Cristo liberta. Exposição do versículo 22 e 23, era um costume na sociedade semítica expor os cadáveres de homens condenados à mortes, amarrando, mesmo pregando em um poste, até embalando-os vários dias. É o que alguns autores e teólogos dizem: a morte é um espetáculo. É claro que nós estamos vivendo uma transição na cultura mundial. Mas no Brasil, no interior do nosso país, no interior do Nordeste, no interior de Minas, em algumas cidades do Rio de Janeiro, no interior, as pessoas tinham o hábito de beber o defunto. O que era beber o defunto? Era festa. O decujo falecia, estava ali a festa da bebeção. Então passava-se horas e mais horas bebendo, comendo, assava-se gado, fazia-se um churrasco, e chorava, e chorava, e chorava, e tocava sanfona, e dançava. E se a viúva, se fosse viúva, já tinha gente com o olho grande, o falecido que ficou viúvo, e a coisa começava ali. Cultura que a pandemia mudou tudo. Mas olha para o texto. Veja como é que a palavra de Deus ensina essas coisas. A morte era um espetáculo. Havia exemplos no Novo Testamento, e há exemplos no Novo Testamento em vários livros, tá, irmãos? Rapidamente você pode anotar no boletim, para você ler em casa. Josué capítulo 8, versículo 9.
Josué 10, 28, 2 Samuel 4, 12, 2 Samuel 21, 8, fala desse aspecto veterotestamentário. A prática era conhecida entre os filisteus, 1 Samuel 31, 10, e era muito comum entre os assírios, especialmente na segunda pessoa da linhagem, no período da exposição, em que o cadáver era um objeto impuro e que profanava a terra e que deveria ser descartado de peça. Morreu, descarta. Eu 26 anos de ministério, eu não lembro, aliás, eu lembro uma vez só, que houve um caso em que uma pessoa que era minha ovelha faleceu e os filhos me procuraram e disse assim: olha, pastor, nós não vamos velar o corpo à noite do papai. Papai, oficial da igreja, presbítero, gente querida entre todos, e ele era cristão de outra igreja também, disse assim: olha, morreu, vai ficar lá no hospital, lá no hospital vai fechar o local onde se faz a análise do corpo, e amanhã, 8 horas, só pode vir fazer o ato fúnebre, 8 horas, 8h30 a gente enterra. Nem eu, nem minha família vamos ficar presentes. Eu achei aquilo estranho. Estranho. Mas, irmãos, anos depois a gente tem visto isso. O que está acontecendo é exatamente isso. O decujo, o falecido, virou um material de descarte. E isso acontecia nesse período. Por um lado, a exposição, alguns ficavam expostos nas praças, nos morros, nos palanquinhos. Por outros, era descartando logo. Mas o meu tema nessa noite está no versículo 23. Eu convido você a ler o versículo 23 com os seus olhos e parar na citação do versículo 23, onde está escrito: pendurado no madeiro. Esse é o meu tema dessa noite. Pendurado no madeiro. E aí você já está conectando com a sua mente rápida. Quem foi pendurado no madeiro? Foi Cristo. Quem morreu naquele madeiro? Foi Jesus. Por que ele morreu naquele madeiro? Cristo. Você já conectou que para nós, simbolicamente, espiritualmente, quem é que foi pendurado no madeiro? Foi Jesus Cristo. Mas o pendurado no madeiro, dentro do contexto da lei mosaica, do discurso de Moisés, era aquele que o versículo 22 coloca para nós. Olha aí o versículo 22. Quem era o pendurado no madeiro? Nós ainda estamos no Velho Testamento, Cristo ainda não veio. Dentro do versículo 22, o pendurado no madeiro era o sentenciado com pena de morte. O Estado que tem poder de espada, como nós já estudamos, pode até pôr fim a uma vida física. Mas o que o Estado faz depois que a pessoa morre? O Estado que tem poder de espada pode até após a morte, cometer barbaridades aos próprios sentenciados, com pena capital. Porém Deus, Ele põe limites. O que você e eu temos que pensar é que o material, os restos mortais, também é de interesse de Deus. O criminoso executado pela lei revelava a plena manifestação da ira de Deus. O governo civil poderia ir até ao madeiro. Depois o processo segue nas mãos de Yahvé. Até o madeiro as pessoas vão, até o enterro as pessoas vão. Após te deixar naquele local ali, o sentenciado, o decujo, o falecido, está entregue nas mãos do Senhor. E passa agora uma mensagem para todos nós, de que a matéria, de que o corpo pertence àquele que deu. E o Senhor Deus deu, e o Senhor Deus tomou. Bendito seja, exaltado seja o nome do Senhor. Irmãos, isso traz cura para nós em vários aspectos. Isso pode estar trazendo cura para você agora.
Porque muitas vezes a gente não sabe lidar com a dor do sofrimento, da perda de uma pessoa, da perda de um ente querido, da perda de alguém que nós, tivemos a grata satisfação de relacionar, de criar, de ser sangue do nosso sangue. Agora, ali está um corpo em que pertence ao Senhor, louvado seja Deus. É dele, é restituído a Ele. Veja o versículo 22. Esse versículo 22 expressa uma forma bastante sucinta que uma acusação que era passível de pena de morte foi provada e resultou na morte de um criminoso cujo cadáver estava pendurado num espetáculo público. Deixava-se em um espetáculo horrendo e as pessoas viam. Lembrem os filmes que você já viu da crucificação de Jesus. Lembra? Povo, Jesus, sede. Lembra? Era assim. A linguagem do versículo é extremamente concisa no hebraico. Nós estamos no hebraico. E as frases legais aqui estão incluídas no Mishnah, na lei, na ordem. A legislação brasileira, irmãos, ela trata de um tema a respeito do corpo. Ela trata de um assunto chamado vilipêndio. Vilipendiar cadáver é considerado como um crime de falta de respeito aos mortos, previsto na nossa legislação, no CP, no Código Penal, no artigo do número 218. Então, cuidado quando você ver alguém desrespeitando um corpo. O ato de vilipendiar cadáveres ou suas cinzas na legislação brasileira pode ser punido de 1 a 3 anos de reclusão mais pagamento de multa. É crime. A mesma disciplina imposta pelo Estado publicamente também tem os seus limites. O corpo deve ser tratado com respeito e não de qualquer forma. Há limites para cada coisa. Depois da morte física, somente Deus, porque segue o juízo. Assim a lei requer a perfeição e a punição entre a morte no madeiro para os malditos de Deus e somente Cristo. Que Cristo liberta, porque Ele foi acusado em nosso lugar como um criminoso. E Cristo foi pendurado no madeiro. Eu quero que você pense em Cristo. Por que Cristo foi pendurado naquele madeiro? Em segundo lugar, o pendurado no madeiro teria que ser como o maldito de Deus. O versículo 23. O seu cadáver não permanecerá no madeiro durante a noite, mas certamente o enterrarão no mesmo dia, porquanto que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. O cadáver do criminoso executado tinha que ser enterrado no mesmo dia, a qualquer custo. Então não tinha esse negócio de beber o defunto, não tinha esse negócio de passar a noite toda velando o corpo, não tinha esse negócio de passar de uma noite para outra. No mesmo dia deveria ser enterrado. E aqui a gente abre uma discussão interessante. E eu quero dizer para você que é uma discussão entre enterrar o corpo ou cremar o corpo. Vou até tomar uma aguinha, porque minha voz, depois de falar tanto hoje, dá tempo para você pensar. Valparaíso tem um crematório bem pertinho, viu? Bem pertinho da gente aqui, Valparaíso. A grande discussão hoje, eu vou cremar meu corpo ou vou enterrar o corpo? E hoje no nosso seminário interno, todo domingo a gente tem um seminário interno, a gente conversa sobre esses assuntos. Eu vou colocar as duas correntes para você e você vai tomar uma decisão. Os pastores mais antigos, de raízes da fé reformada, eles defendem enterrar o corpo. Porque do pó
Você veio do pó, você torna. Gênesis fala sobre isso e pronto. Mas é uma corrente mais moderna que defende cremar, porque o corpo se transforma em cinza, e porque joga-se a cinza em algum lugar. Se bem que as pessoas às vezes guardam a caixinha, o falecido está aqui, é um pó, né? Virou pó, a pessoa está guardando aquilo ali, não sei, sofre horrores olhando aquela caixinha, olhando o pó. E qual o segmento a ser tomado? Essa é uma discussão que muitas pessoas, e que você precisa tomar a sua decisão. A minha opinião pessoal, grifo meu pessoal, tá? Estou deixando bem claro. A opção é enterrar. Mas nada contra quem tem a opção cremar. Sabe por quê? Porque no final todos os mortos ressuscitarão. Todos os mortos ressuscitarão. Diz o texto que os oceanos darão os seus, as florestas darão os seus, as catatumbas levantarão os seus. Entenda isso, que a morte já foi vencida por Cristo Jesus. Aleluia. Essa é a nossa convicção. O apóstolo Paulo utiliza essa mesma citação que está aqui no 23. Sem mais demora, Gálatas 3,13. Texto que nós já lemos hoje. Vamos lá. Então você vai dar uma olhadinha em Gálatas. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Veja se Paulo não está pensando nessa lei. Veja se Paulo não está pensando justamente nessa citação em Deuteronômio. Gálatas capítulo 3, versículo 13, diz assim para nós, olha lá o que o texto põe e expõe. Diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Vamos ler juntos? Porque está escrito: maldito. Uau, Paulo está lendo Deuteronômio. Ele está citando Deuteronômio para nós. Agora a gente precisa entender isso numa cosmovisão da graça. Nós precisamos entender essa transição, nessa chave que vira para Cristo, somente Cristo. Ele foi pendurado no madeiro, Ele sofreu para que você pudesse ter a vitória, a libertação. Assim, o cadáver de um criminoso era condenado, porque carregava a maldição de Deus, vírgula, que maldição carregava-se Cristo, que maldição estava sobre os seus ombros, que maldição penava, que levou Ele para aquele madeiro e colocou Ele num sofrimento em que ele diz o texto que enquanto ele caminhava, o pecado da humanidade, o peso da humanidade caía sobre ele, e ele dizia: Pai, Pai, Paizinho, passa de mim esse cálice, eu não suporto o seu pecado. É o teu pecado, é o meu pecado. E o texto diz, irmãos, que ele ia andando, e o texto de Isaías diz: pelas suas pisaduras, pelas suas pisaduras, nós éramos sarados. A cada passo de Cristo rumo ao Gólgota. Essa semana a gente escreve tanta coisa, a gente não vai ficar voltando, porque você já viu, eu já escrevi. Gólgota, lugar de caveira, lugar de sofrimento, região montanhosa, onde Cristo foi sacrificado por mim e por você. Alguém puro, sem pecado, se fez maldito em nosso lugar, em teu lugar. Cristo se torna um criminoso condenado e exposto. O que a lei proibia, disposição, Cristo foi exposto. Mas havia um certo José de Arimateia, que conhecia a palavra, que tinha lido o Deuteronômio, que sabia que todo aquele que era crucificado não poderia virar à noite,
E quando você lê o texto em João, onde José de Arimateia compra um campo virgem, novo, puro, onde nenhum outro corpo havia colocado, ele vai imediatamente às autoridades, poderoso e rico como ele era, ele pede: eu quero o corpo do Messias, ele não pode ficar à noite naquele local. Alguém conhecia Deuteronômio. E a palavra de Deus foi aplicada literalmente. Porque no primeiro dia, Cristo já não estava naquela gruta. Ele havia ressuscitado. E ele havia levado sobre ele o teu pecado. O nosso pecado. Irmãos, nosso Senhor Jesus Cristo foi pendurado no madeiro. E ele foi pendurado naquele madeiro e lá morreu. Foi condenado à morte. A maldição de Deus estava sobre ele. E Deus trouxe sobre a morte no madeiro e a maldição da humanidade colocada sobre Cristo. Cristo, Filho de Deus, cumpria o acordo, o pacto eterno, no conselho entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Cristo foi obediente até o fim, por amor a você, por amor à igreja, por amor à nação brasileira, por amor àqueles que estão caminhando em passos largos, à perdição, ao inferno. Lá estava literalmente dois criminosos, um à direita e a outra à esquerda. Você sabe o final dessa história, eu não preciso contar. Toda Páscoa a gente relembra isso. Assim, o pendurado no madeiro, naquele caso eram 3. 2 ladrões e Cristo entre eles. Nosso breve catecismo, ele traz a pergunta 27. E folheando o breve catecismo, eu passei pela pergunta 27. Alguém lembra o que diz a pergunta 27 do breve catecismo? A pergunta 27 do breve catecismo diz: em que consiste a humilhação de Cristo? Nós estamos no estado de humilhação de Cristo. O pendurado no madeiro é um humilhado, é um criminoso, é um excluído da sociedade, merece a pena de morte, vai morrer, está julgado, o Estado já condenou, e Cristo está nessa situação. Então o breve catecismo diz assim: a humilhação de Cristo constitui em ele nascer, em isso em condições baixas, feito sujeito à lei. Cristo, ao nascer, irmãos, ele rebaixa, ele deixa a glória, ele deixa o estado glorioso, ele vem tabernacular, ele é uterinamente gerado pelo fruto, pelo Espírito Santo. E Maria dá luz agora a uma pessoa que teria dupla natureza, a divina e a humana, mas Cristo deixou a glória e tabernaculou conosco. Ele rebaixou por você, por mim. O breve catecismo diz: ele veio para sofrer as misérias desta vida. Vamos respirar. Quais são as misérias dessas vidas hoje? Desemprego, enfermidade, doença, feridas que não foram curadas, traumas da alma, complexos, depressões, sentimentos ruins. Qual é a miséria da sua vida? Dá licença em fazer essa pergunta, você não precisa nem falar, mas pense, o que é aquilo, com muito jeitinho, por favor, eu não quero ser invasivo agora, o que está destruindo a sua vida? Está minando suas forças. Confesse a Cristo, porque Ele passou sobre isso. Ele levou as nossas dores, as nossas enfermidades. A ira de Deus é acendida, amaldiçoada a morte na cruz, em ser sepultado
Permaneceu debaixo do poder da morte durante certo tempo, um tempo tão finito que no outro dia ele ressuscitou. Da sepultura saiu, com vitória e glória ressurgiu. Ressurgiu, ele é vivo, ele venceu a morte. Aquele que foi pendurado no madeiro por causa dessa igreja, por causa de mim, por causa dos nossos pecados, ressuscitou. Ele não ficou lá, ele vive para sempre. É o primeiro a vencer a morte, e você vai vencer a morte também. Creia nisso, meu irmão. Eu quero terminar essa mensagem fazendo a nossa aplicação prática. Chegou o momento. Acenda aí. O que essa passagem nos ensina? Olha para esses 2 versículos, irmãos. Literalmente, o pendurado no madeiro foi sentenciado com pena de morte, e como maldito foi visto diante de Deus. E esse pendurado no madeiro foi Jesus Cristo. Ele foi pendurado no madeiro. Mas uma coisa me vem à mente e me intriga, é como você pode aplicar esse sermão. Como eu posso aplicar esse sermão? Vamos pensar juntos? Vamos construir um caminho juntos? Vem comigo. Eu e você caminhando agora, somos os discípulos na estrada de Emaús. Lembra da história dos discípulos na estrada de Emaús? Eles iam conversando. Eu e você, nós começamos a caminhar numa estrada. Imagine uma rua de chão batido, um morro que você vai subindo, tipo lá as serras de Minas Gerais, onde você tem serra. Aqui a gente não tem serra. Mas vamos pensar aqui, o setor oeste do Gama, por exemplo, região de sítios, em que você pode caminhar alguns quilômetros de estrada de chão. Pensa aqui, por aqui assim. E eu vou conversando com você, pois bem, Jesus foi sacrificado naquela cruz. O que eu e você nós estamos fazendo com essa liberdade que nós temos hoje? E aí você para e olha para mim, poxa pastor, é mesmo, nós somos livres, né? Você sabia que o primeiro aspecto da morte de Cristo foi a liberdade? O que você faz com essa liberdade que você tem hoje, querido? Você era aquele que deveria ser sacrificado no madeiro. Põe seu nome aí, tenha juízo na sua cabeça, escute pelos olhos da fé. Era nós que éramos aqueles que estávamos julgados, mortos, e que estávamos decretados à cruz. E agora, você é livre. E a gente vai caminhando, e eu pergunto, Cristo já foi pendurado no madeiro. Aí você responde, é verdade. Cristo já foi pendurado no madeiro. E você até ri, mas ele já ressuscitou. Eu falei, glória a Deus, Cristo está vivo. Que coisa boa. E você vai andando e vai conversando comigo, sua igreja, e aí eu digo agora, você sabe que a igreja foi limpa, lavada por Cristo? E diz aí, ó, eu sou limpo e lavado pelo sangue do Cordeiro, amém? Você pode dizer um amém? Você é limpo, lavado pelo sangue do Cordeiro. Você vai andando. E eu falo assim, olha que coisa boa, então quer dizer que não tem mais maldição hereditária? Para de pensar nessa questão de maldição hereditária, meu irmão. Tem gente que culpa os antepassados, mas a culpa foi do meu pai, que era assim, que fez isso, colocou meu nome na boca do sapo, e fulano de tal, e tal, e tal, que maldição hereditária, isso não é maldição, Jesus já quebrou toda a maldição. Não existe mais maldição sobre aqueles que são limpos, lavados, pela graça, salvos em Cristo Jesus. Pois maldito será todo aquele que quebrar a lei de Deus, que está debaixo dessa maldição. Mas não há maldição hereditária. Em Cristo nós somos livres. Mas tem uma coisa que eu preciso te dizer. Abra bem o seu ouvido. Ninguém, mas ninguém mesmo, já sabe o que eu vou falar? Escapará do tribunal de Deus. Você está aqui nessa noite, você é livre por causa de Cristo. Você vive o aspecto da graça. A igreja foi comprada pelo sangue de Cristo. Mas ninguém escapará do tribunal de Cristo.
Então, o que eu posso fazer? O que você faz? Eu tenho sugestões exemplificativas. Você cria uma estratégia para você agora. Você conhece a sua vida. O que você pode fazer? Eu penso, você precisa valorizar em todos os detalhes a graça de Cristo. Lei, graça, graça e lei. Valorizemos a graça de Cristo. A graça custou o sacrifício vicário de Cristo. Não é barata. Você é livre para viver a graça. Conhecereis a verdade vos libertará. Valorize a graça. Custou o sacrifício de alguém que não era pecador e se fez, levou sobre si os nossos pecados. Ele não era pecador. Então, o que você faz por sugestão? Valorize a graça. Segundo, como você faz isso? Como é que você pode valorizar a graça? Sendo Cristo o teu Senhor e Salvador, o senhorio de Cristo na sua essência e profundidade. O Senhor Jesus Cristo é o teu Senhor. Ele te comprou como servo. Servo, você sabe, é escravo. E você sabe que o que faz um escravo? Eu estou falando de liberdade, agora eu só venho falar de escravidão? Sim, é isso mesmo. Você é livre para ser um escravo de Cristo. Pense num escravo aí brasileiro, tempo do tronco. Quais eram os direitos de um escravo? O que faz um escravo? Você sabe? Por que o apóstolo Paulo é considerado servo do Evangelho? Paulo. E por que eu não posso ser considerado escravo do Evangelho? Escravo de Cristo. Servo de Cristo. Então, eu devo valorizar a graça, devo entender que o Senhor é o meu Salvador, o senhorio de Cristo. A quem deve satisfazer a morte vicária de Cristo. A satisfação da morte vicária de Cristo, cumpre-se um ato judicial entre Deus e a humanidade. Agora, a morte, a satisfação da morte vicária de Cristo, cabe à igreja. Eu sei que nesse momento você pensou na igreja, todo mundo está aqui. Mas eu não quero que você pense a igreja coletiva, mas eu quero que você pense a igreja individual. Você é a igreja de Cristo. A satisfação da morte vicária de Cristo cabe à igreja. E quem é a igreja? Coloque aí a mão aí no seu peito. Você, eu sou a igreja de Cristo. Eu sou a igreja de Cristo. Porque eu começo a olhar o próximo, o ajuntamento, o congraçamento, e de repente eu estou fora da igreja de Cristo. Ele é, eu não. Quantos fazem parte da igreja de Cristo e não são a igreja? Desculpe dizer. Eu não quero ser invasivo nessa noite, mas eu quero levar a você pensar se você é a igreja de Cristo. Sabe por quê? Porque a verdadeira igreja de Cristo tem um relacionamento com. Escreve aí, para você não esquecer. Eu sou a igreja de Cristo porque eu tenho um relacionamento com. Com quem? Com o noivo. Eu sou a noiva. Eu estou vivendo esse momento em que estou observando os preparativos de casamento, de sonhos. Filha está com... Mandou um abraço para a Thalita. Beijo, filha, você está ouvindo aí? Preparando daqui a pouco para casar. Os sonhos. Natural. Você um dia já foi noiva. Como é que é o noivado, hein? Não queime etapas, por favor. Jovens que me ouvem, namore, faça o noivado depois do casamento, porque tudo é preparação. Cristo é o noivo e a igreja é a noiva. Dentro desse aspecto, Cristo diz: noivas, as prudentes e as nécias, preparem, porque o noivo está chegando.
Um dia, se Deus me der força, fé e coragem, eu vou expor Cantares. Ai, meu Deus, Cantares de Salomão. Que poema, querido, a respeito de Cristo e a igreja. É claro que é um livro direcionado para maridos e mulheres, mas é Cristo e a igreja, na essência teológica. O noivo sonha, a noiva prepara, sonha o casamento, e hoje a igreja não está sonhando mais com a volta de Cristo. Ih, pastor, vai voltar não, vai voltar agora não. Como está o preparamento, o relacionamento? O relacionamento com o cabeça da igreja. Se ele é o cabeça, ele é o cérebro pensante, é a razão. Cristo é a razão de ser. Cristo é a razão da igreja. Falamos hoje na escola dominical. Cristo precisa ser anunciado, pregado, crido. Cristo precisa ser mostrado, revelado, projetado na sua vida. Ele é o cabeça. Quem é que manda aqui? É o rap. Cristo. Você é essa igreja? Eu quero que você responda para você: sim, pastor, eu sou essa igreja. Por favor, irmão, se você está falando que não, eu quero orar por você hoje. Não saia sem conversar comigo daqui, porque pode ser o seu último momento nessa noite. Se você ainda não entendeu que você é essa igreja amada, vem falar comigo. Se você já foi batizado, está em Cristo, vem falar comigo. Mas por favor, você é essa igreja, menina. Você é essa igreja, meu irmão. Então, o que você tem que fazer? Corresponder como igreja. Valorize aquele que foi pendurado no madeiro, que comprou cada alma que está aqui. Graças a Deus que minha alma foi comprada pelo sangue de Cristo, por Cristo. Ele me comprou. Ele te comprou. Ele foi pendurado naquele madeiro, e você precisa ter um relacionamento com. Olha os relacionamentos com. Falei com o noivo, falei com o cabeça, agora eu quero falar de que maneira você deve ter um relacionamento com compromisso, com amor, com obediência. Com compromisso, com amor e com obediência. Você é este crente? Por que manter essa relação, amados? Porque somos eleitos e salvos, e sabemos da importância da morte de Cristo. Deixe-me perguntar: quantas vezes você ora sem perceber quem Ele é? Jesus, o único mediador entre você e Deus. Quantas vezes você deixa de falar da sua morte e da sua ressurreição, vida? Você sabe que Ele ressuscitou? Você sabe o que é isso? Isso é evangelização. Paulo diz que ele era escravo do evangelho, porque ele tinha que pregar a vida e a morte, o evangelho, a boa notícia, a má notícia. Ele não podia deixar de falar do evangelho. Ele era servo, tolo, escravo de Cristo. Para a humanidade é uma notícia maior e melhor do que a vacina que todos estão esperando. A maior e melhor notícia para a humanidade se chama Boas Novas de Salvação. E só você, cristão, tem essa notícia. Essa igreja não vai comportar de pessoas quando você tomar de conta desta informação e ser um servo de Cristo na essência da palavra e ser a igreja de Cristo, porque você não vai passar um minuto sem falar do evangelho. Um segundo. Porque ele foi pendurado no madeiro. Mas ele não ficou no madeiro. Ele está vivo e voltará para a sua igreja. Você quer estar com Cristo? Então você vai estar com Cristo. E para terminar,
Hoje, como posso transmitir a mensagem da cruz? Abra o seu inário no hino 266. Vamos lá. Como eu posso? Alexandre, procura o áudio desse, só o áudio, não precisa botar a letra não. Quem tem a Bíblia vai ver agora. Procura o áudio do 266 e pode soltar para nós. Enquanto esse áudio vai tocar, se você tem a Bíblia, você pode olhar. Se você já conhece esse hino, Rude Cruz, você pode fechar os seus olhos. Você só vai ouvir e orar ao Senhor nesse momento. É isso que eu quero. Como posso transmitir a mensagem da cruz? 266. Você pode ouvir, você pode orar. Pois um dia em lugar de uma cruz. Vamos ficar em pé, queridos? A coroa Jesus me dará. Eu convido a você nesse momento a orar, a falar com Deus que te conhece,
Você ouviu tantas coisas nessa noite. Eu convido você a falar com Jesus e dizer a Ele que você vai transmitir esta mensagem. Você pode falar com Ele agora. Senhor, eu vou ser um mensageiro. Você vai falar com Jesus que você quer transmitir, em primeiro lugar, essa mensagem para a sua casa, para os seus filhos, que eles não podem ficar longe dos caminhos do Senhor. Que você gerou meninos e meninas para os céus. Se vão, cabe a Deus. Você deseja isso no seu coração. Para sua família, para o seu irmão, para a sua irmã. Você vai sair hoje daqui lembrando que Jesus morreu naquele madeiro para que você fosse um missionário. Seu coração vai estar pleno do desejo de anunciar a palavra. Você vai contar para Jesus que você vai ser um missionário para seus amigos. Ah, quantos amigos você tem que ainda não sabem de Jesus? Você vai falar para os seus amigos. Você vai contar para Jesus que você quer transmitir as boas novas para os seus vizinhos. Já pensou uma pessoa que mora ao seu lado há tantos anos morrer e ser julgado, condenado por Deus ao inferno? Você passou tantos anos e nunca falou de Jesus para o seu vizinho. Eles nem sabem que você é cristão. Você vai falar com Jesus para que Ele possa te preparar para ser um missionário. Converse com Ele. Ele vai receber a sua oração. A gente tem alguns espaços aqui na frente. Se você quiser uma oração, uma ministração, eu posso orar por você. Eu sei que essa tarefa é do Espírito Santo. E Ele quer te usar. Se você quer deixar o seu banco, quer uma oração, pastor, eu estou tão fraco. Eu preciso ser usado por ti. Eu te desafio a sair do seu banco. Dizer, Senhor, eu estou aqui. Ruth. Ah, Ruth. Que convicção tinha John Ruth? Será que você tem essa convicção? Daqui a 100 anos falarão da sua fé. Vamos orar. Pai Celeste, Tu sondas e nos conheces. Ah, Pai, obrigado por Jesus, porque Ele fez todo o trabalho. Ele morreu como maldito de Deus em nosso lugar. Não existe como pagar isso. Mas aqui estamos, ó Deus, na Tua presença. Ajude-nos, ó Pai, a sermos missionários, servos, a contar a grande notícia para o mundo, que é a notícia do Evangelho, as boas novas de salvação. Há esperança para todos em Cristo Jesus. O Senhor conhece todos que estão orando nesse momento.
Que o Senhor seja com a Igreja Presbiteriana do Brasil em Santa Maria. E que essa família possa ser uma família a valorizar a graça cada vez mais. A amar a mensagem da cruz. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Porque nela encontra a vida e a vida eterna em Cristo Jesus. Em nome de Jesus. Amém.